Estamos começando mais um Papo Estratégico, nosso podcast que fala sobre saúde da mulher, sobre longevidade, hormônios, músculo, massa muscular e tudo de bom para você viver mais e melhor. Hoje nós estamos começando aqui num papo de expert. Nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Marcos Belintani. Vai falar hoje sobre um tema que é a maternidade tardia. Será que maternidade tardia existe? Será que a mulher nos dias de hoje, ela merece mesmo que a gente chame isso de tardio? Como é que é a gravidez na mulher 35 mais? Quero que o Dr. Marcos Belintani se apresente, conta pra gente um pouco quem é você, quem é o Dr. Marcos. Obrigada pela sua presença hoje com a gente. Obrigado pelo convite, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente poder conversar, que vai ser muito interessante a nossa fala, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Acho que vai ser bem agregador de informações, Muito é um bom. tema legal. É um papo estratégico. Exatamente. Muito bom. Então fala um pouco, Marcos, primeiro conta um pouco para nós quem é o Dr. Marcos Belintani e por que que você faz bastante ainda na sua prática a obstetrícia. E eu particularmente já não trabalho mais com obstetrícia, mas eu sei que você trabalha, por isso que a gente tem conversado bastante aí para trocar figurinhas, né, e eu trouxe você hoje para falar mais sobre obstetrícia. Bom, a obstetrícia é uma grande paixão na vida, né? A gente é picado pela mosquinha da obstetrícia quando a gente escolhe ou a gineco ou a obstetrícia. Basicamente, a divisão, né? A ginecologia estuda a mulher. E a obstetrícia, um momento específico da vida da mulher, tanto o prévio gestacional, o durante e as consequências, o parto e o pós-parto. Depois devolvendo a mulher para a ginecologia. Por isso que tem tudo a ver um com o outro, né? Exatamente. Só Uhum. que a ligação é exatamente, é o cuidado à mulher, nas diferentes fases da vida dela. A fase pré-menstruação, aquela jovem que vai começar a menstruar. Depois, quando ela decide engravidar, a gente prepara ela, melhora a questão de saúde, cuida da gestação, do momento da gravidez e depois o parto. E aí devolve a mulher de novo para o ginecologista cuidar. Uhum. Então vamos falar um pouco agora sobre maternidade tardia. Não sei se esse seria o melhor nome, porque a mulher hoje em dia, nem sei se é hoje em dia, isso já vem acontecendo há muitos anos, mas de muitos anos para cá, a mulher tem assumido um papel diferente no mercado de trabalho, tem buscado seus sonhos, uma carreira, construir sua educação formal antes de ser mãe, antes de formar uma família. Às vezes ela tem família pet, né? Tem filhos Sim. pet, mas ela não tem filhos humanos, filhos biológicos. E isso tem postergado o processo de gestação, de pré-concepção, aquela busca de saber das vitaminas, da alimentação, então toda essa preocupação que antigamente a gente via com mulheres de 25, 30 anos, agora a gente tem visto mulheres de 36, 37, 39. Então, por isso que a gente chama de tardia, mas eu não sei se é mesmo tardia. O que que você acha disso? Como é que tem sido na sua prática? O que a gente vem notando é que realmente os estudos mais modernos eles falam da questão desse adiamento da gestação justamente por conta do crescimento da mulher, né? Antigamente a mulher ela engravidava mais cedo porque era resignado a ela esse papel, né? De apenas se construir a prole, né? E cuidar da casa. Hoje com a mulher quando ela sai de casa, hoje, né? Com a modernidade, a mulher sai de casa, ela quer estudar, ela quer ter uma boa carreira, ela quer ter oportunidades que a ela no passado não era permitido. Então, os estudos de estatística eles vêm mostrando exatamente isso, que a mulher ela vem a maternidade ela vem acontecendo cada vez mais num momento mais oportuno à vida da mulher, né? E que acaba que quando uma mulher pensa no sentido de vou cuidar da minha carreira, vou estudar, vou ter um bom emprego, ela acaba deixando isso para um momento mais à frente na sua vida. Isso é bem comum de acontecer. Eu também acho que esse termo maternidade tardia,
ela com o tempo, com o passar do tempo, ele vai acabar caindo em desuso, né? Hoje a gente fala porque a gente ainda tem parâmetros antigos, né? Preocupações antigas, que com o avanço das técnicas de melhoria da própria suplementação, melhora de atividade física, do preparo pré-concepcional, a gente consegue muito bem adiar isso sem grandes repercussões à gestação. Essa é uma pergunta que a gente recebeu bastante. Que cuidados que, vamos dizer, você que atende mulheres que querem engravidar em diferentes fases da vida, também mulheres mais jovens, final da adolescência, né, 19, 20 anos, e essas mulheres que são mais maduras, já estão próximas do 40. Você orienta de forma diferente elas em relação à suplementação, em relação a quê? Olha, inicialmente a gente tem que pensar como está a saúde dessa mulher, independente do momento da vida. Então, por exemplo, ela tem que ter exames básicos de saúde, né? Ela tem que saber que ela tem alguma doença controlada. Ela não, se não for controlada, controlar essa doença. Ou se não tem, como estão as vitaminas dela, como que está ferro, como que está a vitamina D, vitamina B12, como ela se alimenta, prática de atividade física, se ela medita, se ela tem algum tipo de suporte emocional, como análise, mindfulness, coisas mais abertas, não só medicamentosas, porque a gente também não pode esquecer que a mulher não é só um sangue, não é só vitamina, ela também tem todo um contexto, né? Então, se ela é bem, ela tem aquela questão, ela se faz os exames preventivos dela. Então, todos esse acompanhamento, não importa muito a idade. Obviamente, mulheres mais maduras, depois dos 35 anos, os estudos do American College, por exemplo, eles apontam que com doenças crônicas, a gente tem que estabilizar essas doenças crônicas antes da gente pensar numa gestação, para que a Uhum. gestação ocorra sem tantos riscos. Quais É. suplementações a gente deve. Hoje em dia, muitas vezes, a gente fala em suplementação individualizada. Hum. Não é comprar uma caixinha apenas, entregar aquela caixinha com aquele monte de comprimido e vai tomando. A gente pode individualizar essa Isso é suplementação. uma coisa importante, né? Porque muitas mulheres acham que chega na farmácia, hoje em dia vende muita coisa na farmácia, vende até na internet. Exatamente. Então vai lá, eu compro um frasco de polivitamínico. O polivitamínico por si só, ele ali isoladamente, na maioria das vezes ele nem supre a vitamina normal que a pessoa precisaria repor, precisaria Com certeza. usar, né? E isso é uma das coisas que preocupa mais uma mulher, por exemplo, quando eu estou acompanhando. Eu tenho percebido, eu recebo muitas mulheres 35 mais, o meu Sim. público é a maior parte 35 mais. Na grande maioria, todas elas, obviamente, que buscam o que eu faço é cuidar da saúde de dentro para fora. Uhum, Então eu não cuido da doença, eu cuido da sua saúde para ela dar um jeito na doença. uhum. Então, claro, vem pacientes que têm alteração imunológica, doença reumática, hipertensão, diabetes. A gente cuida dessas doenças? Também cuida, mas esse olhar hoje, como é o meu olhar, o seu olhar, o olhar do profissional que faz essa parte mais preventiva, é muito bacana essa visão da gente cuidar da vitamina. Então, antigamente, a mulher com 25 anos, ela se alimentando normalmente, vai, come arroz, feijão, salada, carne, frutas, ela vai estar com um aporte de vitaminas ok. Sim. O que que faz ela diminuir as vitaminas ao longo do tempo e a transformação da vitamina? O próprio estresse, isso que você falou tem muito a ver, né? Se ela faz meditação, se ela gerencia o estresse. Eu nem falo mais de tirar o estresse da vida, que a gente não tem como tirar hoje, né? Exatamente. É um gerenciamento desse Sim. estresse. Então, se ela gerencia o estresse, de alguma forma, medita, faz terapia, faz algum procedimento, hipnose, ela busca alguma forma de controlar isso, e aí eu verifico o quê? Que ela capta menos vitamina, então ela vai precisar de uma reposição muito maior, Sim. né? Então imagina quando ela vai formar o bebê,
a gente tem uma preocupação dobrada aí, porque eu tenho que não só suplementar para ela, mas também pensar na vida que ela vai gerar, né. É, porque querendo ou não, esse é um momento que a mulher acaba sendo expoliada de suas reservas, né? Então, ferro, vitamina B12, zinco, são naturalmente usados durante a formação fetal. Então, se ela tem uma reserva, ele vai ser usado para que gerar essa vida. Então, é muito importante a questão da individualização da suplementação, com certeza, com exames específicos, né? Mas o cuidado de vida ele também tem que ser geral, né? Não é só chegar e vamos suplementar e você continua tendo estresse, não come direito, é um grande somatório, porque as, as vitaminas, as substâncias que são importantes no desenvolvimento fetal, elas devem ser continuadamente cuidadas. Então, tem que tomar sol, não é só vir por só tomar vitamina D, tem que tomar vitamina D, né, para repor. Hum. Mas vamos tomar sol, vamos fazer uma atividade física para melhorar, inclusive, a própria questão do parto, porque a gente está preparando para o momento. No momento, o parto tem uma grande perda de sangue, ela precisa ter uma posição, seja via de parto escolhida, isso a gente não está discutindo via de parto, é o parto, né? Uhum. Então, se ela tiver uma atividade física, ela tem uma melhor recuperação cirúrgica. O Se ela períneo, períneo, que mais é importante, exato, musculatura, mais né. Porque musculatura. mesmo que o parto acabe sendo cesárea, a pressão do bebê, um bebê de 3, 4 quilos ali Exatamente. pressionando o períneo, um períneo de 40 anos é diferente do períneo de 20. Exatamente. Então ela precisa ter esse tecido de sustentação, colágeno. Olha que diferença faz, por mais que a mulher não pense nisso, se ela não cuidar de tudo isso, tudo que a gente faz, né, nesse Sim, tratamento que a gente cuida de tecido sustentação, formar colágeno, formar massa muscular, olha a diferença que vai fazer até no parto. exatamente. E a própria recuperação. Vamos pensar, eu não quero um parto normal, eu quero uma cesariana. Tudo bem. Você tem que ter um nível de proteínas alto. Se você tiver colágeno, a sua cicatrização pode ser prejudicada, risco de infecção de ferida operatória. Então, tudo isso não é só a via de parto, né? A gente não pode ser até a via de parto, mas sim ao momento parto como um todo, que é a certeza de uma gestação. Vai ter uma ultimação, né? Uhum, Então, uhum. isso tudo o preparo tem que ser feito também durante o pré-natal. E eu diria muito mais, eu acho que ele tem que ser prévio, inclusive, à gestação. Porque se essa mulher não se prepara previamente, acaba que ela não tem reservas para durante a gestação. Então a gente corre atrás do prejuízo. Se ela se prepara, faz um estudo pré-concepcional, tudo o que vai acontecer durante a gestação é só uma manutenção. Então Uhum. eu vou manter esse nível, essa reserva em dia, para que não tenha tanto consumo, não seja tão prejudicada. E aí haja uma melhor repercussão, uma melhor crescimento fetal, uma saída melhor, né, de desenvolvimento fetal. A gente vê na situação, no caso da Cláudia Raia, por exemplo, é muito interessante a questão da idade biológica, Sim, porque as pessoas entendem muito a idade do RG. sim. Então, a idade da pessoa era 55 anos. Quando a Cláudia Raia, por exemplo, engravidou, ela tinha 55 anos. Mas o histórico de exercício físico, ela era uma bailarina, massa muscular, a preocupação que ela sempre teve em musculação, exercício de força, reposição de proteína, suplementação do colágeno, toda a preocupação que ela teve nesse cuidado fez com que, aos 55, a idade biológica dela é muito menor do que isso, é Sim. cerca de 35, 40 anos. E isso é uma realidade hoje, a gente tem até, disponibilizado aqui na clínica, a gente tem, por exemplo, teste genético, É, que hoje cara. em dia mostra para você a sua idade biológica. Exato. É uma coisa muito interessante, Sim, porque faz toda a diferença, né. Então é engraçado, porque muitas pessoas falam: "Não é possível que aos 55 anos ela engravidou naturalmente". Claro que a gente não nem nos cabe, nem cabe a ninguém, ninguém tem nada a ver com isso, exatamente. como que foi que gerou o bebê, como que fez, se foi, gravidez natural ou não. E eu nem estou questionando isso. Ela, óbvio, acho que eu me lembre, foi natural pelo que ela conta em Sim. entrevistas, e eu acredito nisso.
E acredito não porque seja comum uma mulher com 55 anos engravidar, mas porque ela tem uma idade biológica menor. Com certeza. E aquilo mesmo que você falou, também não cabe a gente se for a forma como foi. O Uhum. que importa é que ela sempre se cuidou, ela se preocupou com essa gestação, ela se preparou para essa gestação, ela gerou e pariu. Obviamente que nós podemos, aqueles mais clássicos, né, os médicos mais clássicos, mas ela tem alto risco de malformação, mas ela tem alto risco de desenvolver doenças. Sim, mas se ela está bem amparada por um obstetra que conhece o corpo dela, se ela foi bem preparada previamente à gestação, essas doenças acabam sendo mais fáceis de serem lidadas, que é aquilo que você falou. Então, a gente prepara uma mulher, a gente prepara, às vezes nem trata a doença, mas eu dou força para o corpo poder responder melhor àquela doença, né? Ou até mesmo usar o corpo como um grande aliado ao tratamento, né? Então, uma mulher saudável que tem uma doença, vamos dizer assim, desenvolve uma doença pela idade, que infelizmente isso acaba acontecendo, né? A gente não tem o controle disso durante a gestação, algumas doenças são inerentes à gestação. A gente acaba tendo um corpo que nos permite trabalhar melhor, ter resultados melhores. Entendeu? Então, querendo ou não, a obstetrícia ela é uma grande cuidador desse momento, de saber lidar também com essa interação corpo e doença. E com isso a gente ter bons resultados. No caso da Cláudia Raia, ela foi alvejada com diversos questionamentos dessa gestação. A Anne Hathaway nem tá tanto, ela só estão achando, olha É aqui, verdade. né, que absurdo, ela engravidou, que coisa, ela engravidou. Mas a coitada da Cláudia Raia, ela foi exposta. É. A Cláudia Raia ela tem uma idade mais avançada. Sim, Existem alguns casos, até descrito na Europa, eu acompanhei alguns casos, se não me engano, na Itália, de uma mulher que se preparou para gestar aos próximo de 60, mas era uma situação diferente. Ela já tinha entrado na menopausa e, mesmo assim, foi feito um processo de inseminação, de fertilização in vitro. Porém, ela voltou a questão, né, a maravilha que é hoje em dia o sim. trabalho com a possibilidade de usar os hormônios para reintroduzir essa realidade menstrual para a mulher, e ela reativou os órgãos genitais através de terapias hormonais para poder gestar, e gestou e teve esse filho depois. Então acho que as pessoas associaram um pouco, né, então deve ter sido fertilização também, por Você causa da sabe idade. que a questão de que um ano e meio atrás, eu fui no Congresso Brasileiro de Climatério. Hum. E a aula que mais foi disputada foi a aula de gestação após a menopausa, porque todo mundo esperava que haveria aquela receitinha de bolo, Hum. né? Porque o que fazer? A qual não foi a nossa, pelo menos a minha, pelo menos eu notei os colegas ao entorno, que a surpresa maior foi ninguém deu receita de bolo. A discussão era como preparar essa mulher fisiologicamente para poder gestar. E aí, obviamente, os estímulos hormonais todos na mulher pós-menopausa para poder receber esse concepto e aí sim por fertilização. Mas o que eu achei muito interessante é que uma grande parte da aula foi como preparar essa mulher. Uma aula de pré-natal. E ninguém Olha só, esperava o pré-natal, né? O imagina. pessoal só queria como fazer. E achei isso fantástico. Eles tiveram a preocupação de mostrar. Tudo bem, nós vamos falar da questão o que hormônios usar, ou talvez tem as especializações, obviamente, mas essa discussão hormonal. Mas eles fizeram uma discussão interessante sobre como preparar esse corpo. Uhum. Eu achei isso fantástico. Eu que adoro o pré-natal, É. isso para mim foi fantástico. Agora eu vou falar uma outra coisa que recebemos bastante perguntas nas caixinhas sobre as doenças de verdade. Eu comentei nos stories sobre a época que eu estava na diretoria do Hospital da Mulher de Santo André, né, Hospital Escola. Foi uma época, para mim foi uma surpresa, porque muitos anos que eu não acompanhava a maternidade, porque o meu trabalho é sempre mais na parte ginecológica, endócrina, hormonal, né? Eu fiz nutro já faz alguns anos, nossa, passa tão rápido, já faz mais de 10.
E quando eu estava na diretoria técnica, voltei a acompanhar muito esse dia a dia de maternidade. E a minha surpresa foi observar a UTI adulto, que muitas maternidades, na época que eu fazia residência, 25, 30 anos atrás, nem tinham UTI. Então a gente só era uma maternidade mesmo, uma casa de parto muito simples. Por que que não cabe mais o perigo de hoje em dia ainda ter essa ideia, muitas vezes não sei se é uma coisa um pouco beneficente ou, com fins políticos. Por que que se faz ainda essas casas de parto que não tem o acompanhamento de uma UTI adulto, de especialistas em medicina geral, justamente porque a idade materna, ela vem se tornando cada vez mais elevada. E eu Exatamente. via pacientes com AVC, eu não imaginava uma coisa dessa, uma paciente de 42 anos, é jovem, eu tenho mais de 50 e eu me acho jovem, então é muito jovem uma mulher de 40, mas é real ela ter um AVC, porque a gravidez, as pessoas não sabem disso, né, mas, a gravidez aumenta riscos de acidente tromboembólico, aumenta 16 vezes mais o risco de acidente cardiovascular do que a própria pílula, Sim, né. sim. Fala um pouco sobre essa doença que É, vem na gravidez mais da mulher mais velha. as doenças na gravidez, elas são múltiplas e diversas formas elas podem aparecer, né? As mais comuns, elas têm algumas ligações com os hormônios placentários. Então, a placenta ela é um órgão endócrino por natureza, então ela produz hormônios. Então, elas têm sim suas ligações. Então, uma mulher mais velha, que pensamos assim, já teve sua vida, já fez, entre aspas, suas estripulias de vida, não teve, não se cuidou tanto, em algum momento ela vai ter essa conta para pagar, né? Uhum. Então, numa gestação onde você consome mais o corpo, você força aquele corpo a trabalhar de uma forma que ele não está naturalmente, porque a mulher não vive grávida. Ela é uma fase, é um momento, né? É transitório, né? Então, quando ela engravida, ela acaba usando esse corpo. E aí ele responde Essa de alguma forma, reserva. essa reserva, exatamente. E ele responde de alguma forma. Então, as doenças ligadas à gestação, elas podem sim ser reflexos. Numa mulher com mais tempo de vida, e eu não quero falar idosa, porque eu acho que uma mulher de 40 anos, ela não é... Eu também tenho 40 anos, então eu não me sinto nada idoso, eu me sinto super jovem. Mas, querendo ou não, ela precisa de cuidados. E essa discussão das doenças, elas vêm com o passar do tempo. Então, o American College fala muito disso, da ligação da hora da fertilização, né, da ligação dos gametas, ter uma interação com o material genético paterno. Isso também pode, por imunidade, dar uma resposta às doenças, por exemplo, hipertensivas, né? E Uhum. isso vem aumentando, né? E, como você mesma disse, há uma necessidade, muitas vezes, de um suporte de unidade de terapia intensiva, de uma UTI, Uhum. né, de uma atenção de um clínico, né, para cuidar dessas doenças. Porque a doença tromboembólica é uma, mas, por exemplo, existe o diabetes gestacional, que acontece, né, a hipertensão é muito comum, né, são doenças que a gente tem que lidar, né, no dia a dia, no pronto-socorro de obstetrícia, são as mais comuns. E com o envelhecimento da mulher, essas doenças acabam naturalmente se tornando mais incidentes. Então, há uma maternidade hoje que não tem uma unidade de terapia intensiva, ela deixa o cuidado dessa mulher a desejar, né? Corre mais Corre risco, mais riscos. né, tá correndo Exatamente. risco, Na minha época de residência, a gente pedia emprestar, e eu tenho só 15 anos, né, de formado, só não, já 15 anos, né? 15 anos. 15 anos é pouco, a gente tem aqui como o tempo passa, né? E a gente não tinha. Na minha residência, a gente implorava uma vaga emprestado de outro serviço ou do nosso que tivesse ali por conta de não ter uma vaga específica. Hoje não é comum. Hoje Uhum. os hospitais gerais têm a vaga específica da obstetrícia, Obstetrícia. que fica ali esperando caso haja necessidade. Antigamente, a vaga da UTI era só para eclâmpsia. Eclâmpsia. É o nosso grande A medo, né? única coisa era eclâmpsia. De vez em quando tinha uma mulher que tinha lá
uma hemorragia uterina, né, durante o Sim, parto, uma atonia, que era muito mais difícil acontecer. Mas uma coisa que eu acho interessante, que eu percebo também, as doenças de modo geral, essas doenças que são mais os males da humanidade, né, então a gente hoje em dia tem 3 grandes males. Um deles que é o câncer. sim, Então o câncer, existem muitas perspectivas incríveis hoje com o avanço das terapias regenerativas, terapias gênicas e imunológicas. Isso sim. vai, com certeza, em poucos anos, transformar a realidade do câncer. Segundo, são as doenças cardiovasculares. Então, a mudança do estilo de vida, a própria o advento dessa nossa medicina que a gente faz hoje, uma medicina mais integrativa, mais, preventiva, ela também vai transformar a realidade da doença cardiovascular. E por fim, o controle do estresse. Sim. Esse acho que é o grande mal que vem aumentando, porque a ansiedade com a rede social, com o celular, a ansiedade das pessoas, as doenças mentais, elas estão começando cada vez mais cedo. Mas dessas 3 questões, o que eu percebo, as 3 estão muito, estão muito presentes no nosso dia a dia de consultório, mulheres grávidas ou não. Porém, o que eu percebia muito nessas mulheres que tinham complicação, é que a obesidade, o sedentarismo, era quase que 100% das mulheres que tinham complicação, né, e aí a gente vê que a mulher que tem 36, 37, 38, ela vai ter uma situação pior se ela for obesa e sedentária. Então, olha lá, a obesidade e o sedentarismo, porque muitas vezes também ela não planejou a gravidez com 39, 40. Exatamente, pode ser de uma. Muitas vezes. Exatamente. Muitas vezes ela tá com eu já tive paciente assim, 42, 43, tá achando que falha a menstruação porque tá na menopausa. Sim. E quando ela vai ver, tem lá o bebê pausa É lá bebê, dentro, o né, menopausinho, o menopauso. menopausa. E então a gente percebe que, olha, ela não estava esperando por isso, Sim. mas a obesidade, o sedentarismo, o O pré-diabetes, o tabagismo. tabagismo, tá lá. E aí vai causar uma complicação maior, um maior risco. É o que e tudo isso, a gente volta, parece que a gente está falando da mesma coisa, né? Da prevenção a o preparo. Se a pessoa ela tem o hábito de se cuidar, ela é tudo mais fácil de evitar, né? Então a discussão parece que é aquela conversa que tá num papo único, mas não é. O pré-natal, se ele for prévio, a gente sabe que hoje os estudos mais acerca da fertilidade, eles discutem a formação do óvulo. Então, se essa mulher já foi formada num ambiente doente, ela vai gerar, pode gerar, tem uma chance maior da gente ter uma prole doente também. A gente diz hoje, eu estava lendo recentemente um estudo que falava que a mulher hoje ela é o reflexo do óvulo na barriga da avó dela, na gestação da mãe dela. Então, esse ambiente vem vindo. Então, se a gente consegue com que com que essa pessoa, essa mulher que quer gestar, e ela acaba indo, fazendo suplementação, cuidando, a gente rompe esse ciclo, né, de que vem doenças. Uhum, Porque tudo pode ser tratado, mas a maioria das doenças podem ser prevenidas, uhum, né? Então, como você falou, hoje a gente tem muitas mulheres que querem gestar pós-câncer. Ela tem um câncer de mama. Por quê? Porque a medicina hoje está mais avançada, a gente consegue fazer diagnósticos cada vez mais precoces. Então, fez um diagnóstico de um câncer de tireoide, né, num ultrassom de tireoide de uma rotina, rotina ginecológica, né? uhum, uhum. Você vai tratar aquele câncer de tireoide e ela vai querer gestar. Sim, ela vai querer gestar. Antigamente, se você falasse numa gestação, numa mulher pós-câncer, nossa, meu Deus, vamos fugir, corram para as montanhas, que lá é um terror. Hoje a gente já sabe que não. Por quê? Porque a gente pode tratar isso. A gente pode lidar com isso. Então a mulher ela acaba tendo que ter esse tipo de cuidado
quando a mulher acaba envelhecendo, porque a gente acaba tendo mais tempo de acompanhamento. E hoje, com a medicina cada vez mais avançada, a gente consegue pegar esse diagnóstico cada vez mais precoce. Então, saber lidar com isso no momento de um pré-natal também é importante, porque a gente acaba cuidando. E a mulher, após os 40, pode ter mais diagnósticos, porque a gente faz mais exames, né? É uma coisa importante que você falou agora sobre o médico estar também preparado para isso. Porque é muito triste quando a gente recebe paciente que fala sobre coisas tão básicas como essa, por exemplo, eu tive câncer, e às vezes não é nem câncer, nós estamos falando de câncer de mama, que é o Hum, terror dos hormônios, aquela coisa. Mas vamos falar de outros cânceres, vamos falar sobre leucemia, por sobre exemplo, linfoma, sobre um tumor ósseo, sobre um tumor de bexiga. Essa mulher teve um outro, não tem nada a ver com hormônio, o tumor dela. E aí, o trabalho do profissional hoje, com acesso a tantas coisas, é minimamente estar informado para direcionar essa mulher para o lugar certo. Se ele não trata, ele não sabe opinar sobre isso, que pelo menos direcione de uma forma a não assustar, não trazer o terror, de dizer não, 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 isso não pode. Eu vejo mulheres hoje que o médico assusta ela para tomar um hormônio, para fazer reposição na menopausa, sem câncer, hein? sim, Sem câncer. Não, não, não. Seus exames estão normais e tá tudo bem, segue o jogo. A mulher tem 55 anos, não dorme à noite, névoa mental, sem libido, é, libido, exatamente. Não tem massa muscular, tá perdendo energia, mas tá tudo bem. Seus exames estão bons. E o médico precisa estar preparado, né? Essa é uma sim. coisa que também É, precisamos falar sobre, com né? certeza. Hoje, com tantos médicos no mercado, obviamente há uma, né, oscilação também de De qualidade. qualidade, É uma preocupação formação. de formação. Mas é exatamente isso. Eu vinha, como eu falei há 15 anos atrás, uma menina, por exemplo, eu nem vou chegar nem 40 anos. A gente tinha no nosso pré-natal de alto risco uma menina que teve uma leucemia quando criança. Uhum. Criança. Ela não teve nada a ver. Não é uma doença ligada ao hormônio, não era, ela não estava nem ligada ao período, ela nem tinha, não tinha nem menstruado, e ela engravidou. Sim, porque ela viveu pós-tratamento. Graças a Deus, a medicina hoje, como eu falei, tão evoluída, ela fez um tratamento quimioterápico, sobreviveu àquele câncer e engravidou com seus 20 e poucos anos. Na época foi aquela coisa meio, olha, tem risco. Sim, mas e aí? Mas risco, Né? Risco esse do não quê? é um tumor ligado à parte Exatamente. Então a gente hormonal, tem que se né? preparar. Tem que tomar Não. esse cuidado de falar assim, calma, risco do quê? E tá tudo bem se você não sabe Com também, tá tudo certeza. bem. Olha, eu vou te encaminhar para um profissional que é da área. Exatamente, que cuide de uma gestação de alto risco, né? Uhum. Que hoje a gente tanto fala, Um escuta, alto o risco, alto isso. risco. Então, vou encaminhar o alto risco porque essas pessoas estão mais preparadas. Está tudo bem. O médico ele também pode ter esse poder, né? Olha, eu acho que no seu caso eu não consigo, né? É que o brio às vezes impede alguns colegas, mas É, falar, eu acho o que ego. o ego, exato. É isso mesmo, né? Bom, mas então vamos para a gente poder ir caminhando para o finalmente aqui, né, doutor Marcos? Fala então para as mulheres que estão pensando em engravidar agora. Eu tenho 36, eu tenho 37, eu tenho 40. O que que ela deve fazer quando ela está se preparando? Além de não esperar muito, É, né? eu acho, Não fica não esperando pensa. cozinhando É, galo, já arruma para daqui a uns 3 meses, se prepara pouco tempo, é. mas É muito importante. Exames básicos de saúde. Quais? Todos. Eu Uhum, sou muito sincero em dizer, temos que dosar tudo, saber tudo. Então, eu acredito que exames pré-concepcionais, eles não devem ser limitados a uma classe. Vamos dosar só vitaminas, ou vamos uhum. dosar só... Não, vamos dosar tudo. Vamos ver como é que está a tireoide, vamos ver como está a vitamina B12, vamos ver como está a vitamina D, ferro, ferritina, zinco. Eu acho que ah, aqueles brincam, nossos colegas da medicina, a tabela periódica, não é tudo isso, né? Mas a gente saber como a pessoa está de saúde envolve várias substâncias que nós devemos dosar.
Segundo, eu insisto na questão do vamos fazer alguma coisa para a cabeça. Hum. Como você mesma falou agora há pouco, a geração do eu quero para agora, né? A geração do imediato, aqui tudo na mão, na hora. Isso pode gerar, as frustrações também acontecem, porque querendo ou não, a qualidade dos óvulos também vão diminuindo, né? Teve um estudo de 2022 do American College que ele fala da questão da qualidade, não da quantidade. Hoje a mulher ela fala muito da questão de medalha. Será que eu tenho tantos óvulos? Você pode ter 10 mil óvulos, vamos chutar um valor. Se eles não têm qualidade, eles só são uma quantidade. Então, a discussão hoje das sociedades de reprodução, elas falam também da qualidade. Então, uma mulher que faz atividade, uma mulher que se prepara, que dosa hormônio, que repõe, que procura médicos diferenciados para também ver outros aspectos da vida dela, Se né? alimenta Se bem, toma alimenta água. melhor, se ela toma, não, água, Água. água, né? Água. Água, exatamente, né? Então, tudo isso, ela vai impactar muito em como será essa gestação. Então, hoje, um conselho. Primeiro, pense, quero engravidar. Ótimo. Como está a sua terapia? Está em dia? Você faz uma atividade física mínima, uma caminhada, sei lá. Uhum. Como são seus exames? Ah, eu faço todos os anos, tá? Quais? Né? Inclusive, vamos lá, cardiológico, como é que está, Cardiológico. né? Então, vamos ver tudo. Uhum. E eu acredito como está seu relacionamento também. Eu acho que como um pouco como um sexólogo que também vive em mim, né? Uhum. Como está seu relacionamento com seu esposo? Qualquer dia a gente tem que fazer esse Ah, por papo favor. sobre a parte sexual. Eu acho muito importante. Até esse tema é um tema muito importante para a gente fazer nosso próximo papo. Depois vamos ver se o pessoal comenta aqui também no vídeo Por favor. o que, se você gostaria de ouvir este papo sobre o relacionamento quando queremos engravidar. Isso. Porque a gente, nas clínicas de reprodução, não é infrequente acontecer do casal que falhou nas tentativas se separa logo em seguida. E aí existe aquele questionamento da equipe que fica quando isso acontece. Será que eles estavam buscando uma forma de segurar o relacionamento com o filho? Ou será que realmente era uma coisa que os dois queriam? Era um projeto do casal? Você sabe que durante a especialização após de sexualidade, a gente teve uma aula de casais tentantes. Não foi só a Uhum. específica, né? Mas teve essa discussão, né? E realmente é muito comum, a gente acha que não, mas é muito Ah, comum essa discussão que você falou, né? A questão do será que era um plano do do casal se casal? preparar e engravidar? Ou era de um dos dois aí, é da mulher ou do homem, que queria ou exigia a questão de uma prole, Uhum, e uhum, aí quando aquilo não foi para frente, há uma relação que já estava instável, com uma frustração de perdas ou de não sucesso, uhum, fez esse relacionamento ruir. uhum. Então, Esse é um papo ah, muito estratégico com também. Adorei, certeza, adorei. com certeza. E agora vamos terminar as dicas, né, os segredos que a mulher pode fazer se ela já está grávida. Então a mulher tem 40 e poucos, 40, né, por aí, e está grávida. Claro, ela tem o médico dela, tem o pré-natal dela, mas que segredinhos, que estratégias que você poderia falar para ela que são importantes e que nem sempre fazem parte do pré-natal comum? Olha, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a primeira de tudo é aquilo que nós falamos agora há pouco: água. Água. É pouco discutido isso, né? Beber água, né? Segundo, eu gosto muito de saber como está essa relação com o médico dela, porque Uhum. querendo ou não, essa relação também é muito providencial para tudo. Então, engravidou para todas elas. Terceiro, tá dormindo bem, né? Porque dormir também faz parte, né? E eu gosto de uma outra situação que é namora. Eu gosto muito da mente. Eu acho que eu tenho essa coisa da mente, né? Aham. Óbvio, como sexólogo a gente fala da, né? É.
Mas a relação sexual também ajuda, né, no controle de ansiedade, no controle da diminuição do cortisol, né? E com tudo isso, há uma melhora de toda a saúde do corpo, né? Então, uma Uhum. mulher que eu estou partindo de um pressuposto que seja um pré-natal bem feito, então eu não Certo. vou questionar essa parte, Aham, obviamente, não claro, sou tão claro. pretensioso. Mas, se ela está fazendo um pré-natal bem feito e ela toma água, ela Exercício físico já está exercício, tá, orientado. exatamente. Exercício físico já está Está orientado. orientado. E acaba que ela Hum. procura fazer do bem-estar de vida dela uma meta. Eu acho que bem-estar também tem que ser uma meta de vida, né? E aí entender que aquela criança vai ser inserida numa família que tem um bem-estar, né? É muito importante para esse ser que está vindo, vai Uhum. ser recebido. Então, dicas, eu sempre vou ficar água, bem-estar, namorar. Namorar, sexo, é isso mesmo, né? Exatamente. Muito bom. Doutor Marcos, muito Eu que obrigada por agradeço. esse Eu papo, que foi agradeço. muito bom. Fico feliz. Adorei que a gente conversou sobre isso. Já deixamos aí no gancho. Vamos ver o que que o pessoal Por comenta, o favor, que o gente, pessoal vamos quer. Se falar. vocês querem ouvir mais sobre sexualidade, Dr. Marcos, que é o nosso expert aqui, Por favor. vamos falar sobre isso também. Se vocês quiserem esse tema sobre sexo, sobre namoro durante a gravidez, a gente pode trazer também. Então, resumindo rapidamente aqui o que que nós temos esse papo estratégico de hoje, é sobre entender melhor que maternidade tardia, hoje ela nem é considerada mais muito tardia, porque faz parte do plano, da rotina das mulheres nos dias de hoje. Então, se preparar para o momento da gravidez deve acontecer em todas as idades, todas as fases de vida. Fazer exercício, tomar água, se alimentar bem e cuidar da mente, namorar, tomar sol, fazer exercícios ao ar livre, tudo isso vai fazer parte de uma gestação saudável, de um pós-operatório saudável, em qualquer fase da sua vida, mas em especial se você tiver já acima dos 35. Isso pode fazer toda a diferença na evolução que você vai ter na gravidez, no parto, no pós-parto. Então, esse foi o nosso episódio de Papo Estratégico. E. Opa, então vamos lá. Se tivermos tempo, vocês querem. Vamos falar sobre perguntas. Quais os riscos para uma mulher com pressão alta? E quais cuidados necessários? Bom, riscos, querendo ou não, numa mulher mais velha, né? Então, eles são um pouco aumentados. A gente precisa entender o que é essa expectativa de resposta de quais os riscos, né? Então, eu acredito que a pessoa com esse intuito dessa pergunta é quais os riscos da doença não controlar? Na pressão alta. Então, a doença da pressão alta não controlar. Se ela, se ela faz uma boa suplementação, se ela toma a medicação que lhe é proposta, ela faz o controle de pressão e toma água, faz atividade física, há uma chance grande de um bom controle da doença. Evidentemente que, quando uma mulher ela está no pós-40 e engravida, há um risco maior de desenvolver as doenças ligadas à hipertensão. Então, a pré-eclâmpsia e aí os seus consequentes ou não, né? Que é a eclâmpsia e a síndrome HELP, que são doenças também ligadas à hipertensão específicas da gestação. Uma pergunta é como funciona esse teste genético? Ele me diz até quando posso ter filho? Não vai falar especificamente sobre quando ter filhos. Existem outros exames que a gente pode fazer para identificar a qualidade da função do ovário. Isso sim. Existem outros testes, hormônios específicos. Existe um que é mais conhecido, que é o antimileriano. Existem outras formas da gente compreender a pré-concepção, se aquela mulher tem uma fertilidade adequada, se a fertilidade dela tem é uma previsão que pode funcionar ou não. Depende sempre de associação com o quadro clínico, com exames, com qualidade de vida, com outras situações da vida dela. Mas o teste genético que eu falei é um teste para saber a idade biológica. Então, ele funciona para qualquer mulher, ela pode querer engravidar ou não, mas é para a gente entender
se a idade biológica dela, pela qualidade de saúde, corresponde à idade do RG ou se é mais ou menos. Tem pessoas que, como têm uma qualidade de vida ruim, ela pode ter uma idade biológica até mais alta do que a idade, do RG, a idade de nascimento. Mas, esse teste biológico não é especificamente sobre fertilidade. Tem uma última pergunta, tá? Tem diferença se for o primeiro, segundo ou terceiro filho após os 40? Não, estatisticamente dizendo, não. Obviamente que, se nós estamos falando de diferença de desenvolver doenças ou sucesso gestacional, com o passar da vida, há uma taxa maior de abortamento, mas diferença estatística de, vai ter mais chance de ter doença se é o primeiro ou se é o segundo? Não. Não há nenhum estudo que seja enfático nesse tipo de discussão. A última pergunta. Aham. Tá chegando a pergunta, vocês estão participando, isso é Isso aí. bom. Para a saúde do bebê, o parceiro da mulher madura, ser jovem ou velho, tem algum impacto? Então, Para a saúde do bebê. Eu estou imaginando que ela está falando sobre se o bebê vai ter alguma doença ou não. Olha, falando aqui especificamente sobre a questão da fertilidade, da fertilização, né, de ter o bebê, o que acontece na prática é que o que envelhece com a idade é o óvulo. Então, infelizmente, o óvulo da mulher é que, com o passar dos 40, vai se tornando, vamos dizer, de maior risco da criança ter uma malformação genética. Eu imagino que você está pensando na questão de malformação genética. É a idade materna que determina isso. Se a mulher tem 25 e o homem tem 70, a chance de ter um bebê com uma malformação genética é muito menor do que uma mulher de 43 com um homem de 25, porque o espermatozoide não envelhece. Até envelhece também, é Fica claro que novo, com ele é maior. 80 ele tem, mas o espermatozoide ele é sempre novo, entende? O espermatozoide forma novo. O óvulo não, a mulher já nasce com todos os óvulos dela e ele vai envelhecendo junto com a mulher. Por isso que uma mulher de 45 vai fazer uma fertilização, ou 42, 43, ela às vezes precisa da doação de óvulos Exatamente. para pegar um óvulo novo, porque senão realmente o risco de ter um bebê com malformação, até com malformações que são incompatíveis com a Sim. vida, isso vai acontecer muito mais frequentemente do que o inverso. Acho que eu respondi essa pergunta, certo? perfeito. Aí agora para encerrar, encerra. Tá. Então nós vamos encerrar nossa live aqui. Eu agradeço quem participou, estou muito feliz, teve muita participação hoje. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo estratégico e até mais, até breve. Assistam no YouTube depois o capítulo completo aqui do nosso papo. Boa noite, muito obrigado pela presença e a participação foi excelente. Obrigado Incrível. pelo convite.